evolutiva, né? Mas em geral, se você for pensar na história da humanidade, doenças sempre estiveram ali causando caos, né? Uhum. Então, se a gente for pensar na primeira grande pandemia da história, você tem a Praga de Justiniano, que aconteceu ali por volta de 537, 542 em Constantinopla, que era a maior cidade do mundo da época, né? Ela fica exatamente entre ali na Turquia, ali perto da Itália, perto daquela região do Mediterrâneo ali na bordinha, onde era uma rota comercial muito muito grande. E aqui a gente tem, como o Império Romano ele tinha caído, né, teve essa divisão, né, Império Romano e Império Bizantino, você tem um grande crescimento do Império Bizantino, porque ele conseguiu se vincular ali a uma rota comercial extremamente estratégica, se tornar uma das potências militares da época e concentrar todos os tráfegos do mundo naquela região. Na Roma antiga, você tinha aquela frase, né, todos os caminhos levam a Roma. Então ali a gente já tinha uma pista de que também, além dos caminhos levando a Roma, você levava vírus e bactérias. Então Roma foi a cidade de Roma, né, antes de Constantinopla, ela foi o principal centro de epidemias da antiguidade. Então você tinha epidemias de diarreia pegando muito. Inclusive diarreia fez parte das grandes mortes da história, foi diarreia. Eram infecções por várias bactérias diferentes e tal. Só que até então, os romanos, né, os antigos romanos, eles cuidavam muito da higiene. Eles sabiam que não era só praga divina. Tinha alguma coisa que fazia mal. E aí eles tinham a teoria, o Hipócrates, né, da Grécia, ele começou com aquela teoria de que as doenças elas não eram de pragas divinas, elas vinham de alguma coisa. E se tinha a teoria dos humores, que era uma teoria que falava que tinha as pessoas bem-humoradas e as mal-humoradas. As bem-humoradas eram as que tinham os humores equilibrados. E o que eram esses humores? São líquidos no corpo. O Hipócrates acreditava que tinha 4 líquidos no corpo. O sangue, que era o vermelho, né? A fleuma, que eram as lágrimas e a saliva e as mucosas, né? O líquido das mucosas do corpo. Transparente. Transparente. Você tinha a bile amarela, que era os líquidos do estômago e do intestino. E você tinha a bile negra, que saía por trás. Os líquidos que saíam por trás. Quando tinha um desequilíbrio desses humores, ele acreditava que isso gerava doença. Então você tinha várias doenças que eram por desequilíbrio dessas coisas. Por exemplo, a hepatite, né, que era uma inflamação no fígado, eles acreditavam que na hora que a pessoa fazia xixi preto, né, que é um dos sintomas da hepatite grave, a pessoa estava com um desequilíbrio de bile negra. Porque a bile negra estava em excesso no corpo, então ela saía. Quando a pessoa estava com diarreia ou com infecção intestinal, eles não sabiam que era uma infecção. Eles achavam que era um excesso de bile amarela, porque a pessoa vomitava aquele negócio. E tinha as pessoas que eram melancólicas, que eram aquelas que tinham as cólicas, né, as colites, as doenças intestinais, mas elas também expulsavam bile negra. Então, melan vem de preto, né? Então era a pessoa que tinha excesso de bile negra e com uma inflamação cólica, né? Então as pessoas que eram melancólicas, elas surgiram nessa época. Então tinha várias teorias. Por causa dessa ideia de que as doenças eram causadas pelos desequilíbrios de humores, isso foi para a Roma Antiga como uma lógica racional. Foi a primeira vez que se começou a pensar doenças como algo causado por algo e não por deuses, por raiva dos deuses, né? Mas ainda prevalecia uma teoria errada que dominou assim 1000 anos, que era a teoria dos miasmas, que as doenças eram causadas por maus ares. Então, o que causava esses desequilíbrios de humores eram ares ruins. E eles estavam, de certa forma, certos, porque você tinha a malária, que era mau ar, a doença malária, ela proliferava sempre que tinha um excesso de fedor na cidade. Eles não tinham ideia de que era causado por mosquitos, né? Mas os mosquitos proliferavam quando os pântanos ao redor das cidades, eles aumentavam de água e geravam um odor fétido, né? Um odor ruim. Então os mosquitos proliferavam, eles não faziam ideia de que eram os mosquitos, eles achavam que eram maus ares. E ali, por volta de... Então os romanos, né, os antigos, eles eram extremamente higiênicos. Eles procuravam se cuidar porque eles achavam que tudo que fedia causava doença. Então, de certa forma, eles estavam certos, né? Mas por um motivo errado, eles não sabiam que eram micro-organismos. Então a Roma, ela se livrou das epidemias de diarreia, mas ela não conseguiu se livrar de varíola e sarampo, que não era causada por maus ares, elas não eram causadas por coisas contaminadas, né? Eram causadas por vírus transmitidos por seres humanos. Então nessa história de todos os caminhos levam a Roma, eles perceberam que toda vez que tinha excesso de gente chegando na cidade, vinha doença. Então
as epidemias, que as pessoas de fora começavam a trazer as doenças. Então eles tinham essa cabeça. E as epidemias de varíola e sarampo dizimaram o Império Romano. Você tinha várias epidemias matando 500, 1.500 pessoas por dia durante muitos séculos, e isso acredita-se que colaborou com o fim do Império Romano. É curioso, né, pensar o que teria acontecido se não fossem as doenças, né? É. Quanto mais tempo teria durado e como o mundo teria sido diferente por causa disso, né? E assim, a gente consegue fazer paralelo com hoje, porque você pensa, vamos pensar na última pandemia, né, a Covid, que ainda está em curso. Olha como que ela moldou a economia, Nossa, olha como que ela levou todo mundo para home office, mudou a forma como a gente conversa, mudou tudo. Então ela vai ser... As compras via Exato. internet, entrega. Acelerou a inteligência artificial, acelerou a digitalização. Que doideira. Então mano. é porque hoje a gente não vê a história acontecendo, mas quando você lê... A gente não pensa como a história está acontecendo, né? Eu tava estudando pra vir aqui, né? E aí eu tava lendo lá um texto, tava falando assim, a Covid foi uma pandemia que começou em 2019. Aí eu já falei assim, caramba, o negócio já tá sendo considerado como parte da história, né? E realmente é. Então, tudo isso que a gente sabe de epidemias, de Império Romano, essas coisas, são registros históricos e também, como o Bruno falou, né? Análises genéticas de pessoas que morreram na época. Então você consegue pegar cadáveres e detectar doenças nessas pessoas através dos dentes. Você pode falar mais disso? Exatamente. Você pega através da pulpa dos dentes, né? Você pega um pedaço da dentina e ali é uma região de tecido que é um pouco mais mole, né? O dente tem o esmalte, que é mais duro, e do lado de dentro do dente você tem a dentina, que é um material um pouco mais mole. E ali, normalmente, se fixam muitos micro-organismos. E preserva, né? E acaba preservando, porque o dente é a parte mais dura do nosso corpo. Os neandertais, por exemplo, né, que foi sequenciado, só foi sequenciado o DNA porque tinha fragmento de mandíbula, e aí você consegue pegar um pedaço do dente. O nosso dente é 95% mineralizado. Você vê que o seu dente é 95% rocha e 5% coisa viva. Então ele é muito duro, ele está muito presente no registro e acaba preservando, né, encapsulado ali dentro esses resquícios. E aí você consegue pegar cadáveres dessa época, né? Eu falei da peste de Atenas agora há pouco, que foi tifo, porque você conseguiu detectar a bactéria Salmonella typhi nos dentes de pessoas que morreram. Então tinha essa questão da gente ver valas e abrindo cemitério para colocar mortos, isso já é antigo, já existia, já aconteceu várias vezes. Então você pegava essas valas, via que tinha 100 pessoas lá enterradas, pegava o material do dente delas e descobria que tinha uma bactéria que matou essas pessoas. E no caso de Atenas, né, foi por contaminação por alimentos e água contaminada. Agora, na praga de Justiniano, o jogo mudou. Vamos falar dessa daí, então. Porque não adiantava você ter higiene, você lavar suas mãos, você fugir dos maus ares, porque havia um novo organismo. 527 a 565, mais ou menos? Mais ou menos, né? O auge dela foi em 541, 542, depois de Cristo. Então, você teve a queda do Império Romano, por causa das epidemias ali, e também por causa de guerras e vários fatores econômicos. Mas em Constantinopla proliferava essa questão de vários navios comerciais chegando ali. E alguns navios vindos de regiões, principalmente do Oriente Médio e da Ásia, eles traziam uma bactéria que era totalmente nova, pelo menos se acreditava que era totalmente nova, porque não via nos registros antes disso. E era a bactéria, hoje a gente sabe, não vou falar agora porque senão vou dar spoiler, mas era uma bactéria que ela atacava as pessoas de alguma forma, chegava nas pessoas, eles não sabiam que era bactéria. Ela causava primeiro uma febre, derrubava a pessoa, de repente a pessoa ficava como se fosse acamada mesmo, sem conseguir andar e tudo. Passava 1 ou 2 dias, essa febre piorava e começava a dar bubões, né, que eles chamam de inchaço nos linfonodos. Então formava-se, por exemplo, em algumas pessoas dava aqui na axila, então ficava uma bola aqui, como se fosse inchado a íngua, né, que a gente conhece hoje. Ficava uma íngua aqui na axila sovaco? Ou na virilha. Então, nessas duas regiões. Às vezes dava no corpo todo, mas a maioria dava ou na axila ou na virilha. E depois essas lesões, elas ficavam pretas. Entendeu? Então, ninguém sabia o que era. Só se sabia que quando a pessoa desenvolvia isso, podia, assim, quase certeza que ela ia morrer. A mortalidade era mais de 50% nessa fase. E o problema é que essa doença, ela não poupou essa população de Constantinopla porque eles eram higiênicos, mas ela não estava nem aí. Ela se transmitia de alguma outra forma. Acreditou-se que foi castigo divino, que tinha que rezar, mas eles não sabiam o que era. Mas começa a pegar os padres, os cleros, né? Começa a pegar todo mundo. A hipótese falou, não rezou direito, né? Isso. Aí na época do imperador Justiniano, foi conhecida como praga de Justiniano porque todas as populações da época, essa é considerada a primeira pandemia da história, porque todas as populações daquela região
E a gente está falando de Etiópia para Egito, para Oriente Médio, Ásia, China, ali você tem até a região da Finlândia, Noruega, Suécia ali, os Países Baixos, toda a região sabia que existia uma praga de Justiniano, que era a doença que pegava a região de Constantinopla. Todo mundo ia para lá para poder fazer comércio. E sempre que tinha aglomeração de comerciantes lá, a doença voltava. E o próprio Justiniano pegou, né? Acho que ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu, ele pegou, mas acabou sobrevivendo. Então não matava todo mundo, mas era um negócio bizarro. E essa doença levou à morte de 5.000 pessoas por dia nos piores momentos. Teve alguns meses que matava 5.000 pessoas por dia na cidade de Constantinopla. Você pensar que a cidade devia ter 300, 400 mil habitantes na época, 5.000 pessoas por dia, você está falando de praticamente 1% da população por dia morrendo. Então ela destruiu a cidade, destruiu a economia, acabou com o Império, o Império Bizantino nessa época e colaborou, né, para o início, inclusive, do feudalismo. Se fosse, né, inclusive, pensando agora em 1% da cidade, São Paulo, a gente tá falando que 200 mil pessoas morreriam por dia. É um negócio... Imagina, 200 mil, não tem cemitério para colocar, não tem hospital para deixar todo mundo. Quebra qualquer sistema. É pesadaço o negócio. E por que isso estava acontecendo, né? Eles não sabiam, mas os navios que estavam chegando, principalmente da região da Ásia, estavam vindo infectados com a bactéria Yersinia pestis. Mas eles não sabiam, não faziam ideia de que era transmitido por bactéria, né? E essas bactérias chegavam em ratos, em pulgas de ratos dos navios. Os ratos eram passageiros ali dos navios. Sempre que aportava ali os navios nos portos, vinha assim uma galera infectada e levava a doença. Então você tinha surtos, né? E o que a gente falou, epidemia é uma coisa sustentada. Você tinha pequenos surtos começando, de repente esses surtos se combinaram e virou uma praga, uma pandemia que se espalhou ali pela região. Então ela é considerada hoje o que fez com que as pessoas da cidade de Constantinopla, elas fugissem da cidade. Elas sabiam que toda vez que aglomerava gente, morria. Então elas começaram a se aglomerar no campo. Elas começaram a fugir das cidades e fazer pequenas comunidades no campo para tentar sobreviver. E alguns historiadores acreditam que isso deu início, inclusive colaborou com o início do feudalismo, que eram pequenas comunidades rurais que tinha os nobres, o clero morando ali num castelo, né, o clássico, morando num castelo, e você tinha as comunidades de trabalhadores rurais morando no campo. Essas pessoas, elas se expandiram ali pela Europa, saíram daquela região, porque ali era onde a morte estava na época. Então é a primeira grande pandemia da história. E gera, né?